Dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou do PET Civil UNB e hoje eu vim fazer com vocês um exercício do livro 2 do Susequinte, que trata sobre as deformações em estruturas e sobre o método das forças. Esse exercício, especificamente, pede para a gente obter os diagramas solicitantes e as reações de apoio da estrutura, devido a cada um dos agentes a seguir. O primeiro agente é um carregamento indicado de 2 toneladas metro, depois uma diminuição uniforme de 30 graus Celsius e, por último, o recalque em A indicado abaixo. O conteúdo desse vídeo especificamente. Primeiro, a gente vai determinar o grau de periodicidade dessa estrutura aqui. Depois, a partir disso, a gente vai definir um sistema principal, que vai ser diferente do sistema principal que o livro utiliza, só para mudar um pouco. Com isso, a gente pode determinar o estado zero, que é, nesse caso, do carregamento, mas nos próximos vídeos vai ser o da temperatura e do recalque. Depois, a gente determina o estado 1, que é relacionado ao x1, o estado 2, relacionado ao x2. Depois, com esses 3 estados, a gente vai determinar o EI, delta e J, através daquele gráficozinho que vocês já conhecem. Se não conhecem, eu vou conhecer aqui. Com esses dados, a gente vai partir para as equações de compatibilidade, com isso a gente obtém os hiperestáticos, e no final a gente vai determinar os diagramas solicitantes e as reações. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o grau de hiperelasticidade da nossa estrutura. Para isso, a gente tem que determinar quais são as reações. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma reação vertical em A, uma reação horizontal em A, um momento em A. Esses aqui, vertical para cima, horizontal para a direita e o momento no sentido anti-horário são o que eu defini como sendo positivo aqui no nosso caso. É sempre bom você definir de uma maneira e seguir isso do começo até o fim. Em B, a gente tem uma reação vertical e uma reação horizontal. E é isso. Então, quantas reações a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 reações. Quantas equações a gente tem? A gente tem a equação de que a força horizontal, a soma dela é igual a zero, de que a soma da força vertical também é igual a zero, e também de que a soma dos momentos no ponto é igual a zero. O que a gente pode determinar a partir disso? A gente pode determinar que o nosso grau de periodicidade é igual ao grau externo, porque a gente não tem nenhum rótulo, nada desse tipo, que é 5 menos 3, número de reações menos número de equações. Isso dá igual a 2. Então, nessa estrutura em específico, a gente tem que romper 2 vínculos para ela se tornar isostática. Quais são os vínculos que a gente vai romper? Isso a gente determina aqui no sistema principal. Sistema principal. No livro, ele vai utilizar um sistema principal um pouco diferente, que também é muito útil porque no livro é esse aqui. Porque adicionando essas duas rótulas aqui, a gente vai ter aqui o x1 e o x2. E o x1 e o x2 já vão ser os momentos nesses pontos aqui, então lá pra frente facilita. Como no livro já tá resolvido, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de adicionar duas rótulas, eu vou quebrar esses dois apoios aqui, esses aqui. Então, aqui eu vou adicionar um x1 e um x2, ok? Vamos lá. Então, a partir desse sistema principal, a gente pode determinar o estado zero, que é o estado do carregamento. Nesse estado, basicamente, o que a gente tem que fazer é determinar as reações para a gente conseguir fazer o diagrama de momento fletor desse estado. E quais são as reações? Como a gente já tinha visto lá no sistema principal, a gente vai ter uma reação vertical em A, um horizontal em A e um momento em A também. Para a gente definir, a gente tem as 3 equações, né? Somatória das forças horizontais igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero e somatória do momento no ponto é igual a zero. Vamos começar com a das forças horizontais, que a gente só tem uma força, que é o HA. Então, HA é igual a zero, não tem muito o que fazer aqui. Depois, somatória das forças verticais é igual a zero. De força vertical, a gente tem duas. A gente tem o VA, então vai ficar aqui VA positivo, né? Porque tá para cima, é o que a gente tinha determinado. Mais o nosso próprio carregamento. Como ele tá para baixo, ele vai ser negativo. Então, o que a gente vai ter? Mais VA menos o 2T por metro vezes os 6 metros. É uma força distribuída, a gente transformou em pontual, né?
A gente só tem isso de força vertical, então isso aqui vai ser igual a zero. Então, VA vai ser igual a 12 vezes 6, 12. Passa para o outro lado, fica positivo. 12. Para obter o momento em A, a gente vai fazer somatório dos momentos em A igual a zero. Aí a gente não tem que lidar nem com HA nem com VA. Então a gente fica um momento em A, que está no sentido anti-horário, então ele é positivo, mais MA. E essa força aqui, vamos desenhar ela aqui como se fosse pontual. Ela vale 2T por metro vezes 6 metros, então 12T, como a gente já tinha visto ali anteriormente. E essa força está sendo aplicada do ponto A a uma distância de 3 metros. Então, no final, a gente vai ficar com mais MA, aquela força ali, como ela está no sentido, ela vai fazer esse ponto aqui girar no sentido horário, ela vai ser negativa. Então, fica menos 12T vezes 3 metros, igual a zero. Assim, o MA tá negativo aqui, vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 12 vezes 3, 36 T por metro. Bom, com o HA, o VA e o MA definidos, a gente pode partir, então, para determinar o diagrama de momentos fletores do estado zero. Esse vídeo aqui não é muito um passo a passo de como fazer o diagrama em si. A gente parte do pressuposto que vocês já sabem mais ou menos como fazer isso. Vocês vão fazer tanto que no final vocês vão ter, tipo assim, um feeling. Você olha quais são as reações, vocês já vão saber qual é o diagrama. A gente tem o MA aqui, 36T por metro. E aqui um VA de 12T. Tá de verde aqui. Esse momento aqui em A causar um momento constante aqui ao longo dessa barra. Negativo, né? Lembrando. Aqui no diagrama de momentos fatores para fora é negativo, para dentro é positivo. Então isso aqui facilita um pouco para a gente saber qual é o sinal. E aqui, esse momento aqui, lembrando sempre nesses encontros assim, nessas quininhas, né? O momento vai ser meio que igual, tem que ser igual, então também é um jeito de a gente conferir se tá fazendo certo. Fazer o momento de um lado de um jeito, sei lá, faz por aqui, momento aqui é tal. Faz por outro lado, momento é tal. Tem que ser, quando for nesses encontros aqui, o momento tem que ser igual. Então aqui também vai ser 36. Deixa eu apagar isso aqui, senão fica parecendo tão rótulo. Opa. Pronto. O momento aqui é 36, também negativo. Faz esses tracinhos aqui para mostrar mais visualmente que é o diagrama de momentos fletores. E outra coisa que você pode fazer, caso você esteja assim um pouco com incerteza em relação ao seu diagrama, é entrar no F-Tool, desenhar lá a estrutura, colocar o carregamento e conferir se seu diagrama está certo. Partindo aqui para o estado 1, que é referente ao hiperestático X1, quais são... Aqui o X1, que é igual a 1T. A gente determina sempre que ele é igual a 1T, esse é um número meio que arbitrário, porque no final ele vai virar meio que um fator de correção. Você poderia colocar aqui 0,15T, mas não faz muito sentido, porque fica esquisito. A convenção é usar sempre um T. Você pode usar outro? Pode. Mas use um T. Confia em mim. As reações que a gente vai ter aqui nessa estrutura em específico continua sendo VA, HA e MA. A gente pode começar com o somatório das forças horizontais é igual a zero, então a gente vai ter, como só tem o H de força horizontal, o H vai ser igual a zero. Depois, somatório das forças verticais é igual a zero. De força vertical, a gente tem o VA, então fica mais VA. E também tem o X1, mais X1 é igual a zero. O X1 é igual a 1T, então a gente tem que o VA é igual, aqui positivo, passa para o outro lado negativo, menos 1T. Depois a gente pode fazer a somatória dos momentos em A é igual a zero. O HVA não influencia, porque está no mesmo ponto, então a gente só tem o X1 para influenciar ali. O MA é positivo, então fica mais MA. O X1 também vai causar nesse ponto aqui um momento positivo, né? Vai fazer a estrutura girar nesse sentido aqui. Então a gente vai ficar mais MA mais X1 vezes essa distância aqui, que são 6 metros. No final, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tinha esse... Opa, J feio.
A gente tinha esses fatores aqui. Nossa, ficou pior ainda esse aqui, meu Deus. Esses coeficientes aqui, não se preocupa com eles agora, a gente só vai se preocupar com eles lá na frente. Acho que vocês nem estavam se preocupando, mas é porque eu lembrei aqui por causa dessa distância. Mas na frente vocês vão entender. Então, aqui a gente tem o mais MA mais X1 vezes 6 metros, que é a distância entre o X1 e o MA, né? Esse ponto A aqui. E só tem esses que influenciam, então isso é igual a zero. O MA, então, como o X1 é 1T, o MA vai ser menos, passa isso aqui para o outro lado, né? Menos 6T por metro. Então, aqui a gente obtém o HA, o VA e o MA, e a gente pode partir para o diagrama de momentos fletores no estado 1. Unidade tornada por metro. Copiar de novo aqui a nossa estrutura. Aqui a gente vai ter um MA. Tá desse lado aqui. É negativo, né? Negativo é nesse sentido aqui de rotação, sim. De menos 6T por metro. Aqui tem uma coisa que de vez em quando me confunde. Você pode colocar assim, com o sinal negativo, para indicar que isso aqui é o negativo. Ou de vez em quando você pode colocar assim, de vez em quando não. Depende do que você achar que faz mais sentido, né? Colocar assim, positivo, mas com o sinal negativo para falar que esse sentido aqui tá errado. Então, define uma coisa na sua cabeça e segue até o fim, né? Normalmente eu coloco o sinal aqui, o desenho certo, e coloco o sinal negativo para falar que isso aqui é o negativo. É só você definir uma coisa e deixar certo na sua cabeça para não criar confusão lá para frente. Então, aqui a gente vai ter um momento negativo de 6 toneladas por metro e uma reação vertical em A, que é assim, de menos 1T. Que é o momento em A, que é o vertical em A. Bacana. Esse momento aqui, eu estava fazendo de verde, esse momento aqui vai causar nessa barrinha aqui, um momento meio constante para dentro. Dentro vai ser positivo, então sinal positivo, de 6, menos 6 no caso. Ou melhor, não vou colocar esse sinal aqui não, vou deixar só 6 mesmo. Aqui, como a gente tinha falado antes, nas quininhas vai ser sempre a mesma coisa, né? Tem que ser sempre a mesma coisa, então até um jeito de você conferir. Então aqui também vai ser 6. E isso aqui vai indo até virar 0 ali. Assim. Fernanda, não entendi muito bem como fazer esse diagrama. Aí você pode fazer aqueles cortezinhos que a gente faz lá em Excel 1, Excel 2. Então você corta aqui, faz aqui, esqueci assim, né? Um momento aqui. Aí aqui vai ter um momento A, vertical em A. Aí você pode fazer, somatório dos momentos, supondo que esse ponto aqui é o S. No corte S é igual a 0. Aí você vai fazendo isso aqui para você obter os esforços nesse ponto aqui específico. Então, isso aí também é um jeito de você obter esses diagramas. Eu acho que é o jeito, mas, como eu disse, quando você tiver um pouquinho mais de prática fazendo esses exercícios aqui, você vai meter o olho nas reações e já vai saber qual é o diagrama mais ou menos. Lembrando que aqui a gente tem o x1 de 1t. Vamos lá, partindo aqui para o estado 2, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo nos outros estados, que a gente tem a força vertical em A, o momento em A e a força horizontal em A. Nesse caso, a força horizontal em A vai ser diferente de zero, né? No caso aqui vai ser a única. Então, a gente tem somatório das forças horizontais igual a zero. A gente tem mais H, esse sentido aqui a gente determinou como positivo, né? Mais o x2, que é 1t, eu escrevi 2. Mais o x2 é igual a zero. X2 é 1t. Então, a gente fica aqui, o HA é igual a menos 1t. Fazendo a somatória das forças verticais é igual a zero, não tem nenhuma força vertical, então o VA vai ser igual a zero. E fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero, a gente também vai ter que o momento em A é igual a zero, porque essa força aqui, como ela tá no eixo dessa aqui,
não vai causar nenhum momento. Então, o momento em A vai ser igual a 0 também. Partindo, então, para o diagrama de momentos fletores no estado 2. Unidade tonelada por metro. Deixa eu desenhar aqui de novo a nossa estrutura. Aqui a gente tem que o H igual a menos 1T. E a gente tem o X2 que é igual a 1T também. Nosso diagrama vai ficar um pouco parecido com isso aqui. Que vai ser negativo. Aqui vai ser o HA vezes essa distância, né? Então, vai ser menos 3. Lembrando que essa altura aqui são 3 metros. Pequenininha, porque vai ser 3 também, ali vai ser constante. Vou botar esse 3 aqui pra dentro pra falar que é dos dois. Aqui também vai ser negativo. E aqui a mesma coisa. 3. Por causa dessa força aqui, né? Também porque como aqui é constante, esse pedacinho aqui a gente sabe que essa quininha todo mundo tem que ser igual. Aqui, esse 3 meio que passa pro outro lado, tô fazendo aspas aqui com a minha mão. E aqui no final tem que ser 0. É isso que eu digo quando, mais pra frente, quando vocês olharem pro diagrama, vocês já vão, para as forças, né, que estão ali na estrutura, vocês já vão saber mais ou menos como é o diagrama. Desses cálculozinhos rapidinhos assim da mente. Vou fazer essas barrazinhas aqui para indicar que é o diagrama de momento fletor. E com isso a gente pode partir, então, para determinação do que eu gosto de denominar de EJ. Opa, EJ. 0 vezes delta IJ. Ou tem lugares que a gente escreve, ou o pessoal escreve, né? EI, delta IJ, mas aqui é a mesma coisa. Vou trocar para EI aqui, delta IJ. Eu acho até mais bonitinho. Para a gente determinar esses valores aqui, a gente precisa da tabela. Pode passar, então, para a definição do EI, delta IJ. E nessa parte aqui, a gente vai basicamente multiplicar os diagramas um pelo outro para a gente obter esses valores, para a gente montar as nossas equações de compatibilidade. Como assim multiplicar? A gente tem que obter o EI delta 1, 0, o EI delta 2, 0, 1, 2, 2 e 2, 1, que é igual ao EI delta 1, 2. Vou escrever aqui rapidinho. O 2, 1 vai ser igual a 1, 2, porque a ordem dos fatores não altera, né? Então, esses dois últimos aqui vão ser a mesma coisa, que é bom que já facilita um pouco pra gente. Como assim multiplicar os diagramas? Vamos fazer um exemplo aqui com o EI delta 1, 0. A gente vai olhar para esses dois diagramas, barra por barra, e ver mais ou menos o formato ali do diagrama naquela barra e multiplicar esses valores. Como assim? Ainda não entendi. Vamos passar aqui. Nessa barra AC aqui do diagrama 0, a gente vai ter um retângulo negativo de 36. Vezes, no diagrama 1, a gente vai ter um retângulo positivo de 6. Na barra CD, a gente soma, dentro aqui, entre as barras, barra com barra, multiplicação, entre as barras vai ser soma. A gente vai ter uma parábola negativa de 36, vezes no diagrama 1, a gente vai ter um triângulo positivo de 6. Esses dois aqui estão para o mesmo sentido, isso é importante a gente prestar atenção. Aí a gente vai lá na nossa tabela e retângulo com retângulo vai ser LMM bar. Esse valorzinho aqui, né? LMM bar. Então a gente vem aqui e a equação para esse conjunto aqui vai ser L vezes M bar. Mais para uma parábola com um triângulo, os dois para o mesmo sentido, a gente vai olhar aqui. Parábola é essa aqui, então a gente vai olhar essa coluna toda aqui, com um triângulo para o mesmo sentido, tem um triângulo aqui para o mesmo sentido e um ao contrário. Nesse caso a gente vai usar essa aqui, então vai ser esse valor bem aqui. 1/4 LMM bar. Então vai ser 1/4 de L vezes M bar.
E aqui eu vou fazer uma continha que é o que eu tinha dito para vocês não se preocuparem lá no começo em relação a esses 6 metros aqui. Que no final não vai ser 6 metros. Vocês lembram que aqui a gente tem 2JC, aqui é JC, aqui é JC. A gente precisa que esses coeficientes sejam os mesmos, seja todo mundo 1. Então, para isso, a gente vai usar, nessa barra CD, a gente vai calcular um L', que é um L novo, um comprimento novo, né? Esse L' vai ser o comprimento antigo, que a gente chama de L, vezes o coeficiente novo, tá igual ao outro aqui, entre aspas, novo, que é esse JC', sobre o antigo, que é o J. Então, qual é o L antigo? É os 6 metros. O JC novo é o JC', como a gente tinha definido aqui. O JC antigo é o 2JC. Então, a gente pega esse aqui, divide por esse aqui, fica 3 metros. Meio que corta, né? Mas no final a gente fica que o L' é igual a 3 metros. Então, quando a gente estiver usando essa barra CD aqui, a gente não vai usar que o L são 6 metros. A gente vai usar que o L são 3 metros. Então, nesse caso aqui, vamos fazer essas continhas aqui. Na barra AC, a gente tem aqui que o L são 3 metros. Vezes o momento, vai ser um momento negativo aqui, esse aqui, de menos 36, vezes o 6, mais 6 ali. Com isso, a gente soma com 1/4 do L', L' nesse caso são 3 metros, vezes o M, que é o menos 36, vezes o M barra, que é o 6. Esse M barra é para diferenciar o momento que você está usando, pra você não achar que é 2 vezes o 36, por exemplo. Fazendo essa continha aqui, a gente vai obter que o EI delta 10 é igual a menos 810. Então, você pode fazer aí na calculadora para ver se está certo. Eu só vou fazer do EI delta 10 porque os outros casos vai ser basicamente a mesma coisa. Por exemplo, se a gente quiser fazer o 2,0, a gente vai multiplicar esse diagrama aqui com o diagrama 2. Então, na barra AC, por exemplo, seria um retângulo negativo de 36 com um triângulo negativo, aqui eu acho que era 3, né? Menos 3. Vamos conferir aqui em cima. Menos 3, tá certo? Na barra CD vai ser uma parábola. Isso aqui não ficou parecido com parábola não, né? Uma parábola, ficou um pouco esquisita. Uma parábola negativa de 36 com um retângulo negativo de menos 3. E nessa barra DB aqui, como aqui não tem nada, a gente está multiplicando 0 por um triângulo negativo de 3. Então, no final vai ser 0. Quando for a barra limpinha assim, você nem precisa escrever nada, fazer nenhum cálculo. Com isso, a gente vai obter no final os valores aqui para o EI delta 10 vai ser menos 810, para o 2,0 vai ser 270, para o 1,1, 144, para o 2,2 vai ser 45 e para o 2,1 vai ser 54. Para o 2,1 e 1,2, né? Porque eles são a mesma coisa. Com esses valores, a gente pode partir, então, para montar, de fato, as nossas equações de compatibilidade. O que são essas equações? Basicamente, pegar esses valores que a gente obteve e colocar em forma de equação para a gente descobrir quem é o x1 e quem é o x2. Como monta? A gente tem como fazer em matriz. O livro, eu acho que sempre mostra em forma de matriz. Eu prefiro montar o sisteminha assim, porque para mim eu acho mais fácil de entender. Mas no final, matriz e sistema, mesma coisa. Você vai obter o mesmo resultado. Eu acho que a matriz fica até mais fácil para você colocar lá na calculadora. Se é só a calculadora resolver a matriz, né? Então, a gente tem o EI delta 10 mais o EI delta 1 vezes x1 mais EI delta 12 vezes x2. Isso aqui vai ser igual a 0. Sempre vai ser esse formatinho aqui. Primeiro a gente vai ter o do estado 0 aqui, depois a gente vai ter o do estado 1 multiplicando o x1, depois do estado 2 multiplicando o x2.
mais ou menos sempre nesse formato aqui. Aí a gente tem o EI delta 2,0 mais o EI delta 2,1 vezes o x1, aí delta 2,2 vezes o x2, isso aqui vai ser igual a zero. Substituindo com os valores que a gente já tem, a gente tem que o EI delta 1,0 menos 810, mais o EI delta 1 vai ser 144, então isso aqui vezes o x1, mais o EI delta 1,2, que é 54, vezes o x2, isso aqui vai ser igual a zero. Aqui a gente tem que o EI delta 2,0 é 270, mais o 2,1, que é 54, vezes x1. Nossa, 4 ficou feio aqui. Mais o EI delta 2,2, que é 45, vezes o x2, igual a zero. Você coloca assim na sua... dá pra resolver na mão, né? Mas você coloca aqui na calculadora, você vai obter que o x1 é igual a 6,13 e o x2 é igual a 1,36. Com isso, com o x1 e o x2 definidos, a gente pode partir então para os esforços reais, que é o que a gente quer, no final de tudo, obter, né? Para os esforços reais, a gente tem o E é igual a os esforços no estado 0, mais os esforços no estado 1 vezes o x1, mais os esforços no estado 2 vezes o x2. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quais são os esforços que a gente tinha originalmente? A gente tinha o VA, momento em A, horizontal em A, horizontal em B e vertical em B. Então, vamos fazer aqui para o momento em A, por exemplo. Não vou fazer todos porque o raciocínio não é o mesmo. Então, vou fazer só um aqui para a gente exemplificar. No momento em A, eu tenho que o momento em A vai ser igual ao momento em A no estado 0, que era... A gente tem o nosso diagrama aqui, né? Que é o menos 36, mais momento em A no estado 1, que é mais 6, vezes o x1, que é 6,13, mais o momento em A no estado 2, que é menos... Opa, não é menos 3, não, é 0, que falou aqui. 0 vezes o x2, nem precisava escrever, mas é 1,36, que isso aqui vai dar 0, né? Então, a gente tem que o momento em A é igual a menos 0,82 de formato. A gente pode fazer isso, deve fazer isso, né, para todas as outras reações, o VA, o HA, o HB e o VB. A gente vai obter que o VA é 5,86, o HA 1,36, VB 6,14 e o HB menos 1,36T. Para você conferir aí no seu exercício, né? Outra coisa que eu acho que eu deveria ter falado lá no comecinho é que é interessante você ir tentando fazer exercício junto, passo a passo. Caso não seja a sua primeira vez, você não tenha, assim, nem ideia de onde ir. Porque aí você vai ter certeza que você mesmo consegue fazer o exercício, né? Então, acho assim, um teste bem legal. Então, com essas reações aqui, a gente pode passar para os diagramas de esforços, né? Vamos começar aqui com o diagrama de normal, que é o que pede lá no exercício, né? O objetivo final, assim, é a gente obter esses diagramas. No de normal aqui, a gente tem, vamos colocar as reações. A gente vai ter aqui, colocar de vermelho. A gente tem aqui 5,86T, que a gente vai ter 1,36T, aqui também 1,36, 6,14T. Como eu tinha dito lá no começo, esses vídeos não são muito um passo a passo de como fazer os diagramas, mas no final, por exemplo, aqui a gente já fez 4 diagramas de momento vetor. Quer dizer, vai fazer 4 quando a gente fizer esse aqui, né? Esse último aqui. Então, cada exercício, você fazendo 4, no final você vai saber, assim, mais ou menos como é para aquilo ali, a aparência daquilo ali. Mesma coisa com de normal e de cortante, embora a gente não faça eles com tanta frequência, porque já são tantos diagramas. Para adicionar normal e cortante, embora eles sejam bem básicos, né? Aí é sacanagem. Então, aqui a gente tem, no diagrama de esforços normais, a gente tem que essa reação aqui vai causar uma compressão nessa barra do mesmo valor, 5,86. Mesma coisa com essas duas reações aqui, vão causar uma compressão ali nessa barra de cima
de 1,36, com pressão sinal negativo, né? Lembrando aqui que os diagramas de normal e de cortante, para dentro é negativo, para fora é positivo, só no de momento que é o contrário. E nessa barra aqui também vai ser uma compressão 6 e 14. Bacana, a gente tem o nosso diagrama de normal. No de cortante, muito parecido. Vamos desenhar aqui. Não vou passar as reações para cá, porque a gente já tem elas do ladinho aqui. Nessa barra aqui, nessa barra aqui, a gente vai ter que essa força... Melhor, vou passar, porque senão fica esquisito. A gente vai ter que essa força de 1,36 vai causar os seus cortantes assim pra dentro, negativo de 1,36, que essa reação aqui de 5,86 para cima vai causar um esforço assim, e essa outra aqui de 6,14. Eu acho que o sinal dessa 6,14 tá ao contrário. Não, fiz aqui do lado, tá certo mesmo. Aqui vai gerar... que eu tinha falado, né? É legal você fazer esses cortezinhos aqui pra você saber mais ou menos... mais ou menos não, pra você saber qual realmente é o momento ali naquela... a cortante ali naquela seção. Então, eu fiz aqui, nessa seção aqui, mais ou menos, a gente tem que a força vertical vai ser igual a menos 6,14. Então, lembrando, menos é pra dentro. Então, aqui vai ficar assim. Menos 6,14, aqui negativo, que é no meio, né? Fica mais bonitinho. 6,14, aqui é 5,86. Nessa última barra aqui, a gente tem que o momento, a gente tem essa força aqui de 1,36T, a gente tem que a cortante vai ser assim, valor de 1,36. Lembrando, no pórtico, especificamente, é como se a gente, por exemplo, desenhando esse pórtico aqui, a gente tem aqui vai ser negativo, positivo, aqui vai ser negativo, positivo, mas aqui vai ser positivo e negativo. Então, é como se a gente estivesse pegando essa barra aqui e girando ela para ela ficar desse jeito aqui. Então, a gente faz um giro mais ou menos assim com a barra. Embaixo negativo, em cima positivo. Bacana? Ok. Então, a gente tem o diagrama de normal, o diagrama de cortante. Vamos passar agora para o último diagrama, que normalmente é o único que é pedido, que é o diagrama de momento. Então, vamos lá. Para o diagrama de momento, a gente já tem o momento em A, que a gente calculou aqui em cima, que é menos 0,82. Então, lembrando que aqui a gente vai ter um momento assim, menos 0,82, mas na estrutura esse momento vai se mostrar assim. Vou desenhar aqui até de vermelho. Aqui para dentro. Então, menos 0,82. Embora o sinal seja negativo, a gente tem que avaliar mais ou menos o que o momento está fazendo com a estrutura. Esse momento aqui está empurrando essa estrutura para dentro. Então, o nosso diagrama vai ficar aqui para dentro. Você pode também depois dar uma olhada na deformada da estrutura, porque você tem que lembrar que o diagrama de momento ele vai refletir um pouco ali a deformada. Então, aqui a gente tem menos 0,82, aí a gente pode fazer um momento em C, se é esse ponto aqui. Como que a gente faz isso? O que eu gosto de fazer é pegar essa equação aqui que a gente já tem. Como a gente já tem todos os diagramas de momento, a gente pode ir olhando, fazendo em cada ponto. Por exemplo, a gente já tem o diagrama, os 3 diagramas aqui. Então, a gente pode fazer o na verdade, o momento em C é igual ao momento em C no estado 0, que é 36, mais o momento em C no estado 1, que é mais 6, vezes o nosso x1, mais o momento em C no estado 2, que é o menos 3, vezes o x2. Com isso, a gente vai obter um momento aqui, que no caso é 3,26 T por metro. Então, aqui, a gente vai ter 3,26, que é mais ou menos 3,3, né? Vamos arredondar aí para ter só uma casa. Lembrando que
aqui nessas quininhas, o momento tem que ser igual. Você pode até fazer de outra maneira, fazendo os cortes, mas eu acho que pelo menos pra mim, essa é uma das maneiras mais fáceis da gente descobrir esses momentos. Aqui a gente sabe que é uma parábola. Aí, para obter esse valor aqui, a gente faz o QL ao quadrado sobre 8, que vai ser 2 vezes 6 ao quadrado sobre 8. Aqui a gente não usa o L', a gente usa o nosso L mesmo. Esse valor aqui vai ser de 9, então essa altura aqui é 9. Então, eu acho... Opa, aqui não é 36, aqui é 3,3. Então, como aqui é 3 e aqui é 9, esse negócio aqui vai passar para baixo um pouquinho mais assim. Essa altura aqui. Tirar ali. Aqui vai ser 4,09. Pelo esse método que eu mostrei ali em cima, pra gente determinar o MC, a gente pode usar a mesma coisa pro MD. E aqui a gente pode fazer o mesmo pro B, mas o B tem que dar 0, né? Porque aqui é como se fosse esse apoio aqui, como se tivesse uma rótulazinha aqui, então vai ser 0. Com isso, a gente obtém o nosso diagrama de momentos. Aí a gente tem aqui negativo, negativo, positivo, negativo. Aqui vai ser positivo. Desenha as barrinhas. Bonitinho. Se estiver fazendo aí com lápis e papel, você usa uma régua, né? Pra ficar todo mundo bonitinho. Mas aqui, como eu tô no tablet, vai ficar um pouquinho mais feio. Mas esse aqui é o nosso diagrama de momentos fletores. O diagrama de momento fletor, o diagrama de normal e de cortantes já calculados, e a gente termina essa parte do exercício, a letra A, né, que pedia ali pra gente ver o carregamento indicado. No próximo vídeo, a gente vai ver a diminuição uniforme de 30 graus. Com esse exercício aqui já resolvido, facilita um pouco pra gente calcular a letra B. Então, já é uma notícia boa. Caso vocês ainda não conheçam o canal do PET, a gente tem outros vídeos de teoria das estruturas, nessa mesma playlist, que vai estar no cardzinho que vai aparecer aqui em cima agora. A gente tem também outros vídeos de outras matérias, como mecânica da história do Zoom, algumas revisões de hidráulica, por exemplo. Então, sinta-se à vontade para olhar o nosso canal. Também se inscrevam, compartilhem com seus amigos, principalmente se você estiver fazendo teoria das estruturas, que a gente sabe que é uma matéria complicada, assim, que demanda muito tempo. Mas vai dar certo pra vocês. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.